6 milhões de vítimas. Cerca de 6 mil mortos por dia. E experimentos brutais. Ódio e preconceito. Personagens repugnantes. Isso tudo em meio a uma guerra mundial. Bem-vindos ao canal Sou Curioso. No vídeo de hoje traremos um dos capítulos mais tristes da história da humanidade. Neste sombrio capítulo da história humana, ergue-se uma tragédia incomparável que se estendeu como uma sombra sobre a humanidade. O Holocausto. Este período devastador, ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, testemunhou a manifestação mais hedionda da maldade humana. Foi uma sinfonia dissonante de intolerância, ódio e crueldade em escala industrial. Os horrores testemunhados nos campos de concentração, como Auschwitz, Treblinka e Sobibor, são indescritíveis. Famílias foram separadas, crianças foram arrancadas dos braços de suas mães, e vidas foram ceifadas em câmaras de gás e execuções em massa. A fome, a desumanização e as experiências médicas grotescas infligidas às vítimas atestam a depravação que atingiu proporções inimagináveis. O Holocausto representa a sistemática perseguição e extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus europeus, conduzido pelo regime nazista alemão, seus aliados e cúmplices. O período abrangido pelo Holocausto, de acordo com o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos, abrangeu os anos de 1933 a 1945. Este terrível capítulo teve início em janeiro de 1933, quando Adolf Hitler e o Partido Nazista assumiram o controle na Alemanha, e chegou ao fim em maio de 1945, quando as forças aliadas derrotaram o regime nazista ao final da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, a chegada dos nazistas ao poder na Alemanha não imediatamente desencadeou os massacres em larga escala. No entanto, de forma rápida, eles passaram a usar o aparato governamental para marginalizar e expulsar os judeus da sociedade alemã. Entre outras ações de cunho antissemita, o governo nazista estabeleceu leis discriminatórias e endossou atos violentos planejados contra a população judaica local. O assédio perpetrado pelos nazistas contra os judeus evoluiu ao longo dos anos entre 1933 e 1945, atingindo um ponto culminante com a formulação do que eles chamaram de solução final da questão judaica. Sob este nome, os líderes nazistas encobriam um horrível plano de exterminar em grande escala os judeus europeus por meio de um genocídio organizado e sistemático. O Holocausto matou 6 milhões de judeus, mas também exterminou milhões de homossexuais, negros, deficientes físicos, mentais e comunistas, que foram os primeiros a irem para os campos de concentração. Este processo de genocídio foi executado entre os anos de 1941 e 1945 pelo regime nazista alemão. Adolf Hitler. Adolf Hitler, o líder supremo da Alemanha nazista, é o principal responsável pelo Holocausto. Ele promulgou políticas antissemitas e de discriminação racial, incluindo as infames leis de Nuremberg, que retiraram os direitos civis dos judeus alemães. Hitler autorizou a solução final em 1941, tornando oficial o genocídio sistemático dos judeus europeus. Heinrich Himmler. Heinrich Himmler era o chefe da SS e um dos arquitetos-chave do Holocausto. Ele supervisionou a construção de campos de concentração e extermínio, incluindo Auschwitz. Himmler também estava por trás das unidades de extermínio móveis, conhecidas como Einsatzgruppen, que assassinaram judeus em massa no leste da Europa. Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich, conhecido como Carrasco de Praga, desempenhou um papel fundamental na coordenação da solução final. Ele presidiu a Conferência de Wannsee em 1942, onde os detalhes logísticos do genocídio foram discutidos. Heydrich foi morto em 1942 por membros da resistência tcheca. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann foi um dos principais organizadores do transporte de judeus para campos de concentração e extermínio. Ele era um especialista em logística de genocídio e desempenhou um papel central na deportação em massa de judeus para os campos de concentração. Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era o ministro da propaganda do Terceiro Reich. Ele desempenhou um papel crucial na disseminação de propaganda antissemita e no incitamento ao ódio contra os judeus. Sua retórica venenosa contribuiu para criar um clima de ódio que tornou o Holocausto possível. Rudolf Heuss. Rudolf Heuss foi o comandante de Auschwitz, o campo de extermínio mais mortal do Holocausto.
Sob sua liderança, milhões de judeus foram assassinados em câmaras de gás, e o campo testemunhou atrocidades inimagináveis. Heinrich Miller. Heinrich Miller foi o chefe da Gestapo, a temida polícia secreta nazista. Ele desempenhou um papel crucial na perseguição e na prisão de judeus e outros grupos perseguidos, muitas vezes usando métodos brutais de interrogatório. Joseph Mengele. Joseph Mengele, também conhecido como Anjo da Morte, foi um dos mais notórios e infames criminosos de guerra nazistas durante o Holocausto. Ele era um médico alemão e membro da SS que ficou associado a experimentos médicos cruéis e inumanos em prisioneiros nos campos de concentração, especialmente em Auschwitz. Esses são apenas alguns dos principais perpetradores do Holocausto. Joseph Mengele conduziu uma série de experimentos médicos grotescos em prisioneiros, principalmente em gêmeos, mas também em outros indivíduos. Esses experimentos frequentemente resultavam em sofrimento intenso, mutilação e morte. Ele estava particularmente interessado em questões genéticas e pseudocientíficas. Joseph Mengele estava obcecado em determinar quais características humanas eram hereditárias e se podiam ser alteradas. Por exemplo, ele realizava experimentos brutais em gêmeos, tentando modificar a cor de seus olhos injetando tinta diretamente na íris. Essas tentativas frequentemente resultavam em infecções graves, deixando muitos cegos. Quando considerava que suas cobaias não tinham mais utilidade, Mengele as eliminava, removendo seus olhos e expondo-os na parede de sua sala de experimentos. De maneira perturbadora, Mengele solicitava que os gêmeos o chamassem de titio e até demonstrava afeto por eles, enquanto os submetia a condições de vida desumanas em jaulas e os submetia a uma série de experimentos cruéis. Isso incluía a coleta diária de amostras de sangue, e, em alguns casos, a injeção do sangue de um irmão no outro, registrando as reações que variavam de intensas dores de cabeça a febres extremamente altas, que poderiam durar dias e levar à morte. Embora gêmeos fossem suas principais vítimas, Mengele também usava outros grupos como cobaias, incluindo anões e mulheres grávidas. Em um dos exemplos mais chocantes, ele obrigava mães a cobrir seus seios com fita adesiva para verificar quanto tempo um bebê conseguia sobreviver sem alimentação, demonstrando uma crueldade sem limites. Foram muitos testes e experimentos cruéis, alguns destes são tão pesados que é melhor não citarmos neste vídeo. As câmaras de gás foram criadas com o único propósito de matar um grande número de pessoas de uma só vez. Elas faziam parte do plano dos nazistas conhecido como a Solução Final, que buscava a eliminação sistemática de judeus e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime. O método mais comum utilizado nas câmaras de gás era o uso de gás venenoso, como o Zyklon B. Esse gás era introduzido na câmara, geralmente através de aberturas no teto ou nas paredes. O Zyklon B era inicialmente desenvolvido como pesticida, mas foi adaptado para uso genocida pelos nazistas. Muitas vezes, as vítimas eram enganadas e conduzidas para as câmaras de gás sob falsos pretextos, como sendo banhos ou desinfecções. Isso era feito para evitar tumultos ou resistência. As condições dentro das câmaras de gás eram extremamente desumanas e cruéis. As vítimas eram frequentemente amontoadas em espaços apertados, sem ventilação adequada, e submetidas a um sofrimento terrível antes da morte. Após o assassinato em massa nas câmaras de gás, os corpos eram retirados e frequentemente incinerados em fornos crematórios. Esse foi um aspecto essencial da tentativa dos nazistas de encobrir os crimes. O uso das câmaras de gás foi uma parte sinistra e cruel do Holocausto, resultando na morte de milhões de pessoas inocentes. O Holocausto chegou ao seu fim em maio de 1945, quando as principais nações aliadas obtiveram a vitória sobre a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto as forças aliadas avançavam por toda a Europa em uma série de campanhas militares, elas se depararam com os campos de concentração e, nesse processo, libertaram os sobreviventes, a maioria dos quais eram de origem judaica. Além disso, os aliados resgataram aqueles que tinham sobrevivido às chamadas Marchas da Morte. Essas marchas forçadas envolviam grupos de prisioneiros, que haviam sido evacuados dos campos pelos nazistas sob o controle das SS forçados a marchar até a exaustão e exposição ao frio até a morte. Adolf Hitler, o líder supremo da Alemanha nazista, cometeu suicídio em 30 de abril de 1945. Com as forças aliadas se aproximando de Berlim e a situação da Alemanha já desesperadora, Hitler escolheu terminar sua vida no bunker de Berlim.
Ele ingeriu uma cápsula de veneno e, simultaneamente, atirou em sua própria cabeça para garantir que a morte fosse imediata. Joseph Mengele não foi capturado após o fim da Segunda Guerra Mundial e fugiu para a América do Sul. Ele viveu uma vida fugitiva por muitos anos, principalmente na Argentina. No entanto, Mengele morreu afogado em 7 de fevereiro de 1979, no Brasil, enquanto nadava em Bertioga. Sua morte foi considerada um acidente, e ele foi enterrado sob um nome falso. Ele não enfrentou a justiça por seus crimes durante sua vida. O Holocausto serve como um lembrete sombrio das terríveis consequências do ódio, intolerância e extremismo. Estudar e lembrar esse período da história nos ajuda a reconhecer os sinais de discriminação, perseguição e genocídio e a tomar medidas para evitá-los no futuro. Relembrar o Holocausto é uma forma de homenagear as vítimas que sofreram e morreram, bem como os sobreviventes que superaram imensas dificuldades. É uma maneira de preservar suas histórias e lembrar suas vidas. Para compreender ainda mais a profundidade das experiências vividas durante o Holocausto, deixaremos algumas sugestões de filmes a seguir que retratam este triste período. Espero que este vídeo tenha ajudado a lançar luz sobre um período tão sombrio da história. Relembrar o Holocausto é essencial para garantir que nunca esqueçamos as vítimas e que trabalhemos juntos para criar um mundo mais tolerante e justo. Se você achou este conteúdo informativo e valioso, por favor, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar com aqueles que também podem se beneficiar desse conhecimento. Seus comentários e sugestões são sempre bem-vindos e ajudam a enriquecer a discussão. Juntos, podemos honrar a memória das vítimas do Holocausto e trabalhar para um futuro mais compassivo e igualitário. Obrigado por assistir e fazer parte desta jornada.